Signum Talks. Conversas com significado. Bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei muito bem a que horas é que nos estão a ouvir, mas bem-vindos ao segundo episódio da Signum Talks, Conversas com significado. No mês passado debruçámos-nos sobre o tema do poder de voto, foi a nossa primeira sessão, foi a nossa sessão piloto. E depois, hoje decidimos partilhar convosco uma temática que, de certa forma, não é uma novidade, mas pensamos que é pouco conversada, é pouco debatida, que é a arte como forma de intervenção, liberdade e expressão, sobretudo entre os jovens. Para o dia de hoje, então, estou cá eu, a Branca, para dirigir este podcast, esta conversa informal, e temos três convidadas. Temos connosco a Rosa. A Rosa é encenadora, gosta muito de teatro e irá-nos falar um bocadinho da sua experiência ligada ao teatro, não só a experiência como encenadora com grupos de jovens, mas também ela, enquanto atriz e enquanto pessoa que evoluiu através do teatro. Depois temos a Mariana. A Mariana é cantora, amadora. De qualquer forma, a música é uma forma de expressão para ela. Também faz teatro, mas vai, sobretudo, hoje partilhar connosco a sua experiência no âmbito da música. Depois temos a Luísa, que vai connosco falar um bocadinho da sua experiência da dança. Embora a Luísa seja muito multifacetada. A Luísa é excelente a desenhar, é excelente a interpretar e é excelente também a dançar. Cantar não sei, mas depois podemos aqui fazer uma improvisação para ver se funciona ou não. Ok? Pronto, e estarei eu, Abrão Costa, convosco a dirigir um bocadinho este momento, só para lembrar que o Signum Talks surge no âmbito do Plano de Ação da Casa da Juventude de Lousada e também do Plano Municipal da Juventude de Lousada, com o apoio da PASEC e também com o apoio do município de Lousada, que na prática, para além do seu espaço, é também a instituição por detrás de todas estas iniciativas. Muito bem, para começarmos aqui a nossa guerra de palavras, o nosso brainstorming, eu queria que vocês falassem um pouco de vocês e da vossa relação com a arte. Obviamente, a vossa relação com a vossa arte própria, num caso, na Rosa, mais a parte do teatro, na Mariana mais a música e a Luísa mais na parte da dança. E pronto, esta conversa aqui é muito dinâmica, portanto vamos conversando. Rosa, queres começar? Sim, posso começar. Pronto, eu sinto que não posso falar só do teatro, infelizmente. Porque, na verdade... Felizmente ou infelizmente? Quer sempre saber essa parte. Infelizmente para ti, felizmente para mim. E para os ouvintes. Pronto, não posso falar só do teatro, porque a verdade é que a minha relação com a arte já começou há muito tempo e não passou só pelo teatro. A primeira coisa que eu fiz foi música, eu vou falar mesmo muito brevemente. Pronto, e toquei um instrumento, já fiz dança, adoro escrever, pronto, gosto muito de desenhar, mas isso não é bem um talento, porque eu desenho muito mal. Pronto, e depois, de facto, a questão da criatividade e do teatro é aquela que eu mais me ligo. E as outras acabam por ser um complemento ao teatro, porque uso muito a minha parte criativa, a escrita, como uma ferramenta no teatro. Mas surgiu muito quando eu era mais nova, porque pronto, sempre fui alguém que gostava muito de falar, gostava muito de conversar, era muito extrovertida, mas não tinha imensos amigos e, portanto, falava muito sozinha e fazia muitas coisas sozinha em casa. Então o teatro foi uma forma de, eu não digo combater a solidão, mas se calhar também para gerir o teu silêncio. Sim, mas de uma forma sempre muito leve, porque sempre fui uma criança e uma adolescente que falava sozinha e não tinha problema nenhum, que fingia que tinha um canal no YouTube e gravava imensos vlogs, imensos vídeos. Tenho horas e horas de filmagens e de gravações que fazia um haul de material escolar e dizia o preço. Pronto, porque acho que não há nada mais saudável do que não ter medo da nossa própria essência. E o teatro foi um bocadinho isso, porque eu era muito extrovertida, mas eu só falava, não contava, não falava sobre mim. Falava, dizia. E o teatro permitiu-me falar mais sobre mim, sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu quero, sem sentir que estava a ser demasiado exposto. E tu, Mariana? Então, a minha relação, pronto, especialmente com a música, sinto que é algo que sempre me acompanhou. Desde pequena que eu também fazia essa coisa que a Rosa falou dos vídeos, só que para mim, em vez de ser mais a falar, era mesmo sempre relacionado com a música ou a cantar.
E pronto, apesar de ter sido algo que sempre me acompanhou, teve as suas fases. Também toquei um instrumento e, entretanto, cada vez tem se tornado algo mais presente e mais importante. E para mim, neste momento, acho que, acima de tudo, é refúgio e é sempre aquela parte minha que eu volto quando estou feliz para relaxar ou quando estou triste para ficar melhor, para me sentir mais à vontade. E nós, Luísa? Bom, a minha relação com a dança, né? Ela começou desde pequena, né, com os meus pais principalmente. A arte também no geral, que meus pais se conheceram através da música. Então tem essa coisa com a música que traz um pouquinho da dança também, né? Através da batida e tal. Eu fiz 4 anos de jazz contemporâneo, que foi o primeiro assim, contato que eu tive com coreografia, com subir a palco. E eu sou uma pessoa muito, muito tímida. Então, eu acho que através da dança eu consegui achar um lugar em que eu consegui, tipo, expor quem eu realmente sou e conseguir me comunicar de certa forma, por mais que a dança seja algo mais corporal. E eu também faço desenhos, né? Eu gosto de desenhar, mas essa arte foi uma arte que eu descobri que eu gosto há pouco tempo. Eu descobri na época da pandemia, porque, né, estávamos todos em casa, então esse tempo de ter esse tempo sozinha comigo e tal, eu acabei descobrindo que eu gostava muito de desenhar e conseguia transpor muito as minhas ideias e o que eu penso e o que eu sinto através do desenho também, mas eu acho que a dança é o que mais, tipo, que mais... Assim, Desbloqueia. Exato, é o que eu mais me sinto confiante de fazer. Pronto, pegando um bocadinho o que estavas a dizer, e agora mais num segundo momento, com base na vossa experiência e com base na pessoa que vocês são hoje, qual é o antes e o depois? Como é que era a Mariana antes da música? Já reparamos que vocês fazem pelo menos 2 artes cada um, não é? A música, o teatro, as artes visuais, a escrita, por aí. Qual é o antes e o depois de vocês, não só com a arte principal que vocês mais amam, a dança, a música e o teatro, mas esse mixing de artes, o que é que isso transformou em vocês? O que é essa linguagem metafísica das sensações, do subir ao palco, ou não subir ao palco, só o próprio ensaio, não é? O que é que isso mudou? Como é que era o antes? Como é que foi o depois? Mariana? Pronto, como eu tinha dito, foi algo que me acompanhou sempre ao longo da vida, mas acho que para falar de um antes e do depois do efeito real que a música e a arte no geral têm na minha vida, acho que posso falar mais do antes e do depois de eu ter demonstrado isso aos outros, de eu ter partilhado essa parte de mim com os outros, porque quando eu era mais nova, apesar de ser algo que já era uma paixão, já era algo que eu gostava muito de fazer e que efetivamente fazia muitas vezes, era algo que eu via como tão íntimo, tão parte de mim, que de certa forma tinha esse receio de eu mostrar aos outros porque era algo meu e não considerava que fosse valioso para mim partilhá-lo com os outros. Pronto, e eventualmente quando decidi que mostrar aos outros aquilo que me tornava vulnerável não ia mudar a relação que eu tinha com a música e aquilo que ela transformava em mim, mas sim fazer com que eu encontrasse novas facetas dessa paixão que me tornariam uma pessoa melhor. De facto, acho que foi uma relação que evoluiu ainda mais e neste momento acho que, além de ser uma paixão, é algo que me ajuda a desenvolver e até a criar competências, características que toda a gente conhece de mim e que agora eu gosto de demonstrar. E mesmo a experiência de ir a palco, como estavas a falar, é algo que cada vez é mais importante para mim. E que, pronto, curiosamente nunca foi algo que eu achei que chegasse a esse ponto. E tu, Luísa? Bom, acho que antes, né, de eu descobrir essa minha paixão pela dança e pelo desenho, eu acho que eu não acreditava muito que eu tinha um lado criativo, ou que eu podia fazer com que as pessoas me conhecessem através da minha arte, por eu ser, né, como eu já disse, uma pessoa bem tímida e na minha. Então, acho que depois que eu entendi que eu tinha esse lado criativo, que eu podia criar através do desenho, que eu podia criar através de uma coreografia e me comunicar para as pessoas o que eu sinto e transpor minhas ideias através disso, eu acho que foi... Acho que me ajudou a acreditar que eu tenho capacidades que eu posso explorar através da minha arte e mostrar isso para as pessoas. Rosa? Pronto, para mim mudou tudo, porque mais do que ser
a passagem de uma rosa insegura para uma rosa que não tem medo de mostrar quem é e que quando está em cima do palco é capaz de fazer as maiores parvoíces de sempre, é capaz de chorar, é capaz de rir, é capaz de saltar, é capaz de se atirar para o chão. Para além disso tudo, desenvolve sempre uma parte de nós que nós não estamos à espera. Desenvolve sempre uma relação com o outro que nós não estamos à espera e foi sobretudo importante para mim na altura em que eu entrei, principalmente no secundário, porque tirou-me do meu perfeccionismo e da minha necessidade de controlo. Porque quando nós fazemos teatro, quando subimos ao palco e principalmente quando fazemos teatro de improviso, nós não temos controle nenhum. Nós temos um tema, às vezes, e fazemos aquilo que sentimos, aquilo que vivemos, falamos sobre aquilo que vivemos, e é muito sobre deixar de sentir a necessidade de eu tenho de ser perfeita, porque eu vou com a fala decorada e porque eu sei o que eu vou dizer, e é quebrar todos esses estereótipos. E agora, enquanto encenadora, é ter o privilégio de ver pessoas que há 1 ano, que há 6 meses não falavam, não tinham absolutamente nenhuma confiança e que agora sobem a palco e são capazes de mover mundos e que têm uma voz e que são capazes de colocar a voz, são capazes de deixar uma mensagem final e inspiram outras pessoas. Isso para mim é o mais gratificante agora, porque sinto mesmo que a diferença que um dia o teatro fez em mim e continua a fazer e continuará para sempre, começa a fazer na vida das pessoas que eu acompanho. Ok, vamos aqui fazer assim, contigo vai ser um bocadinho mais difícil, Luísa, mas com essas duas acho que é possível. Eu queria que nós improvisássemos aqui qualquer coisa, ok? E é um desafio que eu vos lanço. A ti não sei se vai correr bem ou não, porque também, pronto, dançar em podcast é mais complicado, ou desenhar em podcast pode ser não é uma algo... dança mais do lado do público que nos está a ouvir, portanto... Podemos tentar. Mas vamos a Luísa vai-te o pé e muito bem, vamos começar por ti, Mariana. Ok? Ia-te pedir o que tu quiseres, no formato que tu quiseres, obviamente aqui à capela, que tu partilhasses um bocadinho com quem nos está a ouvir de lá de lá o teu potencial vocal. Ok? Ou seja, partilha um bocadinho essa magia que a música é para ti, cantando. Pode ser? Ok. Sim. Força. Pronto, para este momento acho que vou escolher a música O Tempo Não Para, da Marisa. Ok. Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei que o tempo não para, o tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Muito bem, Mariana, obrigado. Eu até batia palmas, mas pronto, fiquem com a sensação que está a acontecer. Muito bem, Rosa, estás-te a rir agora para ti. Se eu tivesse que te pedir agora uma improvisação teatral, assim, alguma coisa que tu quisesses partilhar connosco, eras capaz? Sim. Força, então vamos lá. Muito bem, queremos ouvir um bocadinho da atriz encenadora aqui connosco. Força. Numa busca constante pelo sentido e significado de tudo o que vivi, numa constante interrogação sobre quais as pessoas de quem mais gosto e que mais gostam de mim, talvez devesse começar por me ver, por me conhecer, por me observar. Por isso, olá, esta sou eu. Pequenina, morena e amante de filmes da Disney. É quase tudo o que sei sobre mim. Nunca quis explorar mais para não me magoar. Mas até com a Disney tenho andado desapontada por me tentarem convencer que a vida é perfeita e que as princesas nos caracterizam. E embora goste de filmes de princesas, nunca me identifiquei, nem poderia,
com nenhuma. Não posso ser a Branca de Neve, porque nunca me dariam importância suficiente para que se preocupassem com a minha beleza. Poderia ser a Cinderela, por todos os traumas que temos em comum, mas de facto, todos os sapatos que perdi permaneceram assim, perdidos e sem nenhum príncipe. Ou talvez pudesse ser a Mulan, a destemida guerreira. Mas talvez acabasse como ela, sozinha e incompreendida. Ou então, a única razão pela qual gosto de filmes é porque me dão alguém que pensar quando não quero pensar em mim. Histórias que saber e contar sem que sejam sobre a minha vida. Viagens de alguém que não me envolvam. Todos nascemos ligados a algo e a alguém, mas rapidamente passamos a ser nós quem constrói as nossas próprias amarras e ligações. E eu construí as minhas, mas construí-as tão apertadas que não me consigo desamarrar. E num filme em que sou a personagem principal, criei tudo à medida dos meus medos e traumas para que nunca pudesse ficar sozinha. Talvez porque achava eu tivesse ficado cedo demais. Para que nunca pudesse falhar, por não aguentar que desconfiassem de mim e me cortassem mais as asas. E para que pudesse ser sempre a idealização de tudo o que querem, não fosse eu a amiga de todos e de ninguém, a personificação do amor e do ódio, o tudo e o nada, que, convenhamos, andam sempre muito próximos. E depois de estar tanto tempo em busca de algo que achamos não ter ou ser, é complicado que olhemos para um espelho e vejamos o que somos e temos. É preciso que reconheçamos que nos perdemos no meio do egoísmo para que o caminho de redenção seja possível e possamos voltar a estar com as pessoas que fazem parte da nossa viagem. E talvez o filme da minha vida seja este. O filme em que me reencontro, em que nos reencontro e em que percebo, com serenidade, que a beleza da eterna viagem, assim como nos filmes, está nas pessoas com quem a vivemos. Muito bem. Obrigado, Rosa, por este momento. Eu pedi-te para dançar, Luísa, mas provavelmente Nós temos que passar este podcast Para vídeo. uma coisa mais visual. Sim, eu prometo que isso vai acontecer. Não este ainda, mas Mas no este era futuro. brutal. Mas este Era será. Mas teremos essa experiência. Pronto, vocês as três têm uma coisa muito importante que é vocês partilham arte, vivem arte, mas vocês também são inspiradores de outros. Vocês trabalham com outros e inspiram outros nessa parte. Seja como tutores, seja como encenadores. Pronto, a minha pergunta é: a arte como ferramenta, que competências é que ela trabalha? Vocês falaram o vosso antes e o vosso depois, na experiência que vocês têm, das pessoas que vocês acompanham, com quem vocês partilham o vosso processo artístico, não é? Seja no desenho, seja no teatro, música, na escrita, o que seja. Qual é o antes e o depois destas pessoas? O que é que muda? Quais são as competências? Ficam mais assertivas? Comunicam melhor? Ficam mais líderes? O que é que mudou nelas? Ou seja, neste momento não é em vocês. O que é que mudou nelas? Rosa. Pronto, primeiro começar logo pela mais óbvia, que é a comunicação. Porque acho que realmente o teatro tem esse poder. Mas depois, para além de comunicação, também uma socialização, também uma forma diferente e melhor de sabermos estar com os outros, e isso também nos leva à empatia. Eu acho que no teatro, ou pelo menos no mundo em que eu estou, é muito mais facilmente, as pessoas são muito mais facilmente empáticas e acabam por saber ser capazes de se colocar na posição do outro. Portanto, acho que essas três muito importantes. E depois, a própria criatividade em si, no seu geral, porque eu acredito mesmo que uma pessoa que faça teatro, ou que cante, ou que dance, que tenha algum tipo de criatividade, acaba por ser melhor em todas as outras tarefas que faz. Portanto, acho que essas 4 competências acabam por ser transversais e que sinto que são as que mais vejo trabalhadas. Ok, e nós, Luísa? O que é que tu sentes que... O que é que tu vês nos outros? Qual foi o poder transformador da arte nos outros que tu acompanhas, com quem tu partilhas a tua arte? Eu acho que também, assim como a Rosa falou também, essa questão da empatia, eu acho que a arte, ela ajuda muito a gente, porque a gente consegue entrar nessa questão de... A gente consegue identificar os nossos sentimentos através da arte. Eu sinto que a arte, ela que... É quase como se você estivesse transcendendo, eu sinto um pouco. Você começa a entrar em lugares
de você mesmo e também consegue entender os sentimentos das outras pessoas. Então, eu acho que a arte ela contribui bastante para essa questão da empatia, questão da criatividade também, porque eu acho que, assim como eu, tem muitas pessoas que sentem que talvez não tem uma capacidade criativa e tal, mas através, descobrindo formas artísticas, conseguem perceber que talvez eu até consiga criar alguma coisa e tenha essa capacidade dentro de mim. Além de que eu sinto que a arte também faz com que a gente entenda o mundo ao nosso redor, né? As questões do nosso mundo e, né, a questão da empatia, como eu já disse também. Okay. E nós, Mariana? Pronto, eu revejo-me muito também naquilo que vocês já disseram, mas acho que consigo ainda acrescentar algumas competências que se podem trabalhar através da arte, mais especificamente da música. Na minha experiência, acho que uma das principais é mesmo a confiança e a vontade que nós criamos até pelo próprio hábito de ir ao palco e de nos expormos essa parte de nós mais vulnerável. Mas também posso falar de iniciativa, participação, porque depois de termos algo que é um gosto e conseguirmos partilhá-lo com os outros e criarmos um ambiente também de cooperação, acaba por se tornar cada vez mais uma fonte de energia onde nós podemos ir buscar essa vontade de participar e de tomar iniciativa. E depois também acho que especialmente também pelo ambiente da banda, a partilha e a capacidade de trabalhar em equipa, que é sempre muito especial e muito importante. Ok. Nota-se que todas vocês estão muito por dentro daquilo que são as 3 artes principais que foram falando. Portanto, de forma também a fechar aqui um bocadinho o nosso podcast, gostávamos que vocês já têm experiência em inspirar e ser inspiradas, mas que passassem a vossa mensagem inspiradora sobre a vossa arte. Mariana. Então, para mim, eu acho que assim, a mensagem, existem várias coisas de valor que eu atribuo à arte e mais especificamente à música, mas penso que assim, a principal que acho que é mais impactante e a que tem mais sentido é o facto da música ser extremamente universal, apesar de também ser algo que envolve a língua, porque apesar de muitas vezes podemos ouvir uma música numa língua que não é nossa e não percebermos aquilo que está a ser dito, podemos perceber na mesma emoção. Acho que o conjunto da melodia com o sentimento que o próprio vocalista ou até mesmo os instrumentos, a forma como os tocamos, a forma como cantamos determinadas coisas, a forma como nos movimentamos em palco, acho que é muito capaz de transmitir essa mensagem às pessoas, mesmo que exista essa barreira do idioma. E eu acho que nesse sentido a música é algo que une muito as pessoas, que faz parte das nossas culturas, que faz parte do dia-a-dia de toda a gente. E pronto, de facto, acho que não imagino um mundo sem a música. Pronto, para mim a arte, no geral, é mesmo um bocadinho aquilo que a Mariana dizia, é a tradução da nossa alma, a tradução dos nossos costumes, a tradução da nossa cultura, a tradução dos nossos valores, do nosso coração. E acho que a arte tem todo o potencial e deve ser vivida, deve ser reivindicativa, deve ser política, deve ser inspiradora e transformadora, e deve ser, sobretudo, apreciada e divertida para quem a faz. Deve ser um momento prazeroso. Luísa. Eu acho que a arte, assim como elas falaram, também tem essa função, né, de ser... Enfim, né? Ai, gente, desculpa, eu fiquei nervosa agora. Sem problema, avança. Inclui, por favor. Sem problema. Calma lá. Não, mas deixa eu Zero. Ok. Pra mim, eu acho que... Eu vou falar nas artes que eu tenho mais afinidade, que seria a dança e o desenho. Eu acho que essas artes que são, de certa forma, não incomunicáveis, que elas se comunicam, mas não através do verbal, eu acho que é muito importante para as pessoas, assim como eu, que têm essa dificuldade em falar em público, de, tipo, se comunicar e ter essa timidez. É uma forma que a gente tem de conseguir transmitir o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, e delas se sentirem compreendidas também, porque eu acho que
assim, eu não consigo verbalizar o que eu sinto, mas eu posso te mostrar e eu posso fazer você conseguir me entender através da arte que eu faço. Então, eu acho que a arte é muito importante para aquelas pessoas que se sentem, eu sou tão esquisitinho, eu sou tão diferente das outras garotas, e aí você vai pro mundo da arte e você vê que tem outras pessoas que te entendem, e não necessariamente precisa fazer alguma coisa artística, mas, tipo, ter a sensibilidade de entender o que é a arte, que ela é importante para a nossa vida, sabe? Para a cultura, para a nossa relação com a nossa sociedade. Bem, eu queria agradecer a vocês as três aqui presentes, a Rosa, a Mariana e a Luísa, pela vossa partilha, por serem jovens protagonistas e também serem jovens inspiradoras no trabalho que fazem todas as semanas, não só como autodidatas, mas também enquanto inspiradoras de outros jovens. Bem, o nosso segundo programa fica por aqui. Espero que tenhamos dado um contributo para afirmar a arte enquanto forma de participação, de fazer a diferença, de educar, de fazer acontecer, mas sobretudo acho que há aqui uma ideia, que é a arte é ponte. Se nós resolvêssemos mais os nossos diferendos através da arte, muito provavelmente a casa comum de que todos fazemos parte seria completamente diferente. E a verdade é que eu posso não saber falar a língua, mas chego a qualquer parte do mundo e há uma dança, há uma música, há um desenho, há algo que me cativa, que desperta a minha atenção e que, de certa forma, leva a que eu seja empático, que eu faça a ponte, que eu estabeleça a conexão com os outros. E a arte é isso. Conexão, magia, fazer acontecer, mas, sobretudo, a arte faz com que cada um de nós aconteça e nos dê expressão. E a arte mais que um direito, eu queria também partilhar um bocadinho esta ideia, a arte mais que um direito, a arte é cada um de nós. E não importa se temos jeito ou não, porque isso é discutível, importa que a arte seja também democrática, ao ponto de todos poderem usufruir dela para se divertirem, para estarem, para saber fazer, saber estar, saber viver em conjunto. E no final do dia, como alguém um dia disse, com arte o dia seguinte será muito melhor que o dia anterior e o dia depois desse. Bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da que horas nos estão a ouvir, e até ao próximo Signon Talks, conversas com significado.